Começar a gravar aqui, peraí. A partir desse momento ninguém pode falar mais palavrão nem nada ofensivo. Então, deixa eu colocar vocês aqui nesse cantinho. Eu fiz só alguns slides para formalizar, assim, tipo, nossas datas, porque isso aqui é bem importante, essa disciplina, porque ela é um pouquinho diferente em geral. Ela tem algumas questões, por exemplo, assim, nas aulas normalmente nós estamos acostumados, que nem nas minhas disciplinas, a ter revisão, a ter conteúdo, digamos, e prova nos 2 bimestres. Esse aqui já é um pouco diferente. Vamos ter prova no primeiro bimestre, mais para ajudar a afirmar ali os conceitos que a gente vai estudar agora no começo da introdução. Mas o segundo bimestre, normalmente a gente finaliza fazendo um trabalho, alguma coisa diferente, assim, tipo no formato de relatório. Mas isso já vai ficar mais claro com o passar da apresentação aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só começar a apresentar. Ontem eu comecei a falar sem compartilhar a tela, então hoje não vou cometer o mesmo erro. Deixa eu só pegar aqui. Vou estar compartilhando. Pronto. Agora acho que vocês estão conseguindo ver a minha tela. Então, nossa disciplina é jogos de empresa. Eu acho estranho, pelo menos sou estranho. Eu acho que o correto seria, no português, jogos de empresas, ou algo parecido com isso, mas enfim. Jogos de empresa é o nome da disciplina. Por que ela tem esse nome e como ela funciona? Basicamente, nessa disciplina, a gente vai fazer a simulação de empresas, certo? Nós vamos dividir vocês em equipes e cada equipe vai controlar uma empresa, certo? Qual que é o negócio em si? O negócio é uma loja de colchões. Pode parecer meio frustrante a temática, uma loja de colchões, ou simplesmente curioso por que uma loja de colchões. Mas no decorrer da disciplina isso fica bem claro. Trabalhar com uma loja de colchões é algo que, digamos, é aparentemente mais objetivo conseguir aplicar alguns conceitos, como, por exemplo, cálculo de demanda. É difícil, por exemplo, alguém comprar um colchão, muitos colchões por ano. Normalmente a pessoa vai comprar um colchão e vai ficar com ele por muito tempo. É tipo, no caso, vender geladeiras, assim. Geladeira é essa mesma situação. A pessoa tem uma geladeira, aquela família fica com aquela geladeira por um longo período de tempo. Normalmente ela só vai trocar por defeito ou simplesmente porque, tipo, a energia tá ficando muito cara e ficar com a TV não é mais sustentável. Mas, enfim, colchões segue basicamente essa lógica. É mais tranquilo conseguir prever a demanda, é mais simples de conseguir precificar. Perfeito? Você consegue calcular o loteamento, quanto ele ocupa ali dentro de um caminhão, então você consegue calcular, digamos, gastos com logística, você sabe quanto esperar de cada pessoa, então você sabe calcular com base na população geral, cada pessoa vai ter que ter um colchão ali, vai ter que ter N colchões ao longo da sua vida. Então, com os dados que o sistema permite, isso ajuda a gente a pegar ali e calcular esses tipos de fatores, beleza? Na precificação, e como eu disse, fica mais fácil, parte de publicidade também, entre outros fatores. Então, a loja de colchões se torna um exemplo bem didático. Então, como eu estava falando, nós vamos dividir vocês em equipes e cada equipe vai ter sua própria loja de colchões na mesma cidade. As equipes competem entre si, assim como empresas concorrentes no mercado. Todos vocês vão ter sua própria empresa, vão poder escolher nomes, vão poder fazer, por exemplo, alterações em quantidade de funcionários, pagar mais para funcionário, pagar comissão melhor, entre outras coisas. E além de que existe uma interação, por exemplo, nesse micro-universo onde vocês vão atuar ali, e questões que uma concorrência direta realmente proporciona. Por exemplo, vocês vão poder ali ter, por exemplo, vocês estão pagando mais para os funcionários, pode fazer com que os funcionários dos outros queiram se demitir. E se vocês aumentam o preço de vocês, consequentemente, vocês acabam aumentando a demanda dos demais e diminuindo a de vocês. Mesma coisa ao contrário, se vocês operarem com preço com uma margem de contribuição bem baixa, vocês vão pegar e vão roubar digamos, os clientes das demais empresas, tá? É uma lógica assim que, tipo, realmente ele vem com o intuito de simular a interação e a concorrência entre diferentes empresas e as ações estratégicas que cada um vai poder fazer ali, perfeito? Eu vou só esperar sair a listagem oficial de alunos para poder passar as instruções para vocês e como vão dividir as equipes, tá? Porque dependendo da quantidade de alunos que nós tivermos, nós vamos gerar mais ou menos equipes ali com mais ou menos alunos, perfeito? O ideal é que tenha pelo menos ali um número interessante de equipes para que tenha uma competição mais justa e que permita que a gente faça, por exemplo, essas dinâmicas que esse universo simulado tem de uma forma mais saudável e menos impactante. Por exemplo, se tivermos só 2 equipes, a concorrência acaba ficando, por exemplo, mais complexa, porque às vezes uma equipe pode não fazer uma decisão correta, mas ela acaba, digamos, fazendo uma ação mais correta que a outra e acaba dando muito certo, mas na vida real talvez as duas falissem, sabe? Então, o ideal é ter mais equipes, mais empresas, de maneira que a gente simule um ambiente mais realista, ok? Como toda simulação computadorizada ali, tudo que vocês vão fazer é no meio de um website, tá? Não é um aplicativo que vocês vão ter que baixar nem nada assim. Mas vocês podem fazer as ações por meio do celular, por navegador comum, no computador desktop, tanto que a ideia é que os alunos que forem presencialmente, a gente vai trabalhar dentro do laboratório de informática. Nas 2 primeiras aulas, como eu vou mostrar para vocês aqui no cronograma, não vai ter essa situação de, por exemplo, estamos na sala de informática. As aulas vão ser passadas em sala normalmente, porque as 2 primeiras aulas elas vão ser totalmente teóricas, tá?
Então eu vou explicar para vocês dois conceitos. Eu vou até passar aqui o calendário, fica mais fácil. Esse aqui é meu currículo, todos vocês já me conhecem, perfeito? Qualquer dúvida que tenham, só falar. E a apresentação vai estar disponível para vocês depois. Essa turma, acho que todos os alunos são, acho que se não me engano, sétimo e oitavo período de DDM. Então, em princípio, acho que todo mundo já teve aula comigo, pelo menos em uma disciplina. Nosso cronograma vai ser basicamente assim, tá? Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Nós estamos hoje aqui na aula de apresentação, perfeito? Aqui que nós estamos. Hoje não tem atividade, não tem nada, tá? É só mais ou menos uma introdução. E a partir das próximas duas aulas, vamos ter um trabalho em cada uma, tá bom? A primeira aula nossa aqui, com matemática própria, vai ser estudo de mercado. Então aqui eu vou passar para vocês os conceitos de previsão de demanda, como que se faz para calcular o seu mercado, entre outras questões, tá? Com um viés mais direcionado propriamente para como o jogo funciona. O jogo, ele é baseado na realidade. Então, os conceitos que vão ser empregados ali para calcular a demanda dentro do simulador vão ser basicamente os mesmos que podem ser utilizados na vida real. Na vida real, a gente tem mais dinamismo e mais situações, digamos, complexas de interagir. E o mundo vai mudando. Então, por exemplo, tem empresas um tempo atrás que não anunciavam pela internet, hoje em dia anunciam até no TikTok. Então, tipo, é uma realidade dinâmica que muitas vezes ali o simulador não vai conseguir acompanhar tão bem. Mas tem muitos conceitos ali que vocês vão conseguir ver que são interessantes e dá para praticar sim, tá bom? Então, na primeira aula, a gente vai aprender a calcular a nossa demanda, perfeito? Tem algumas particularidades aqui, a demanda, no caso, ela pode mudar de acordo com a ação dos outros jogadores, entre outras coisas, mas eu vou ensinar vocês a fazer pequenas adaptações para conseguir calcular e ir prevendo a cada rodada que nós vamos fazer. Cada rodada ali vai simular um mês, certo? Então, a cada mês, vão poder utilizar os dados que vocês têm no mês anteriores, o que estão percebendo no mercado e calcular novamente como que vai ser a demanda de vocês para conseguir repor estoque, fazer outras situações que envolvem diretamente saber a demanda correta de vocês. Na terceira aula, que no caso vai ser no dia 12 do 8, nós vamos trabalhar com formação de preço de venda. Então, aqui vai ser uma aula basicamente de precificação. Vai ser como você faz para calcular o preço, com base nos seus custos, com base em impostos, entre outras coisinhas, perfeito? E nesse espaço eu já vou correlatando diretamente com os jogos, explicando para vocês como as coisas dentro da empresa vão influenciando cada um desses fatores aqui, ok? No dia 19 do 8, a gente vai ter aqui o primeiro acesso ao simulador. Então eu vou pegar, aqui a gente já vai estar na sala de informática, tá? Eu vou mostrar para vocês. E um detalhe importante só, eu não sei te dizer para vocês se essa turma vai ter escalonamento ou não. Nessa semana ainda não foi definido isso, porque isso depende das declarações que tem que ser entregues para vocês, de ciência para aqueles que pretendem presencialmente, e de ciência também para aqueles que pretendem ficar em casa, entre outras coisinhas. Talvez a gente divida, por exemplo, os alunos que vão presencialmente vai dividir entre equipes presenciais, certo? Então as equipes têm que ser todos ali de alunos presenciais. E aqueles que vão ficar em casa a gente pode dividir em equipes remotas, que daí teoricamente fica mais fácil para trabalhar assim para quem está presencial e quem está à distância, para não ter, digamos, pessoas fazendo ações enquanto outras não fazem nada. Então assim a gente gera um maior equilíbrio, perfeito? Nessa primeira aula aqui do primeiro acesso, nessas duas primeiras eu já vou perguntar para vocês já para ir configurando as equipes, para a gente ir conversando, porque a partir aqui da próxima aula a gente vai ter uma noção melhor de quantos alunos vão ir presencialmente e quantos não vão. Então, até que no dia 12 eu já vou pedir para vocês a configurações das equipes, perfeito? Porque eu preciso delas para liberar o primeiro acesso de vocês. Vocês vão receber um código, uma senha provisória e tudo mais, para conseguir acessar e cada um tem seu perfil. Detalhe importante, o site, né, que é o simulador Coliseu, no caso, vocês podem acessar eles, vão abrir ele normalmente e vão entrar com o login e senha de vocês, e lá vocês vão poder fazer as ações dentro da empresa, no caso, programar as ações para a empresa da sua equipe. Vocês vão escolher o nome da empresa, vão escolher, por exemplo, o perfil, se a empresa vai ser uma empresa muito agressiva, se é uma empresa mais ponderada, meios de, por exemplo, como vocês vão competir por preço, porque todo preço vocês vão ter que calcular e vão ter que trabalhar com eles, perfeito? Para saber se estão tendo prejuízo ou não, e de maneira que consiga ali obter o melhor resultado da empresa. Tem inclusive um ranking, tá? Então tem um nível de competitividade bem acirrado entre as equipes. É bem interessante isso, porque às vezes tem aquelas equipes que se empolgam e ficam, digamos, realmente competindo ali agressivamente. Esse é o intuito, tá? Porque é uma experiência bem divertida e bem interessante para conseguir programar diferentes ações. Igual eu falei, ele simula a vida real, então tem bastante coisa que dá para brincar ali, que acaba tendo um efeito didático bem interessante. Então, no dia 19, vocês já vão ter aqui no dia 12 me passado como vai ser as equipes. No dia 19, eu vou ter passado para vocês o login e todo mundo vai fazer o primeiro acesso. Aqui a gente vai fazer o primeiro acesso conjunto, no caso. Eu vou mostrando para vocês todos os campos, todas as ações que podem ser feitas, como funciona cada situação e coisas assim, perfeito? Nessas duas aulas, talvez até já acabe mostrando alguns detalhes, mais por print screen, mas nessa aqui eu vou mostrar para vocês como fazer as ações, como computar, digamos, você colocou, por exemplo, o valor de preço de tal produto, como você faz para salvar lá esse tipo de situações, perfeito? Publicidade, entre outras questões que dá para trabalhar dentro do software. Então vocês vão ter basicamente aqui uma semana de experiência para brincar e verificar tudo que pode ser feito ali, tá bom?
A partir do dia 26, a gente começa realmente a fazer as simulações, tá? Só que podem ver aqui que tem primeira rodada de treino, segunda rodada de treino, terceira rodada de treino, quarta rodada de treino. Por que isso aqui? O software em si, o simulador Coliseu, ele trabalha como se fosse um ano. Em um ano, no caso, vocês vão ter 12 meses, ou no caso aqui vai ter 12 rodadas, tá bom? Então, cada rodada, a gente vai fazer o processamento de um mês dentro do simulador. Como isso funciona? Todos os meses vocês vão ter que prever, por exemplo, a demanda de vocês, e dessa forma vocês vão ver o estoque de vocês de colchões, tipos de colchões e outras questões. Daí vocês vão decidir quantos colchões vão comprar para repor o estoque. Isso claramente tem que ter ali uma definição da demanda de vocês, para vocês conseguirem fazer isso da forma mais eficiente possível, porque vocês pagam frete de caminhão, tem N coisas ali, N variáveis bem interessantes devem ser utilizados para prever corretamente as ações de vocês. Mas enfim, tudo isso aqui, no começo, acaba sendo bem confuso e muitas empresas acabam fazendo decisões erradas. Então, por causa disso, desde que eu comecei a dar essa disciplina, ali eu decidi que eu vou fazer 4 rodadas testes antes. Então, a gente vai ter 4 rodadas, no caso, 4 meses gerindo a empresa, onde vocês vão fazer tudo aqui para aprender como o negócio realmente funciona. Aqui, no caso, não precisa ter medo para errar, vocês vão fazendo os cálculos, tentativa e erro, vão vendo o que dá certo e o que dá errado. Só que aqui, na quarta rodada, eu vou resetar e nós vamos fazer, depois disso aqui, 12 rodadas do zero. Mas aqui todo mundo já estando craque, já sabendo o que vai fazer, todo mundo já tendo experiência já em como se mexe no sistema e tudo mais, perfeito? No caso aqui, os processamentos de rodadas são pequenas ações que vocês vão fazer. Vai ter reposição de estoque, a parte de gestão de recursos humanos, então vocês vão contratar mais pessoas, vão pagar treinamento para esses funcionários, vão aumentar o salário deles, entre outras coisinhas, tá? Vocês vão decidir o quanto vocês vão gastar em publicidade, e várias outras coisinhas podem ser feitas no meio, tá? Então vocês programam essas ações, no caso, vou contratar um funcionário, vou dar aumento para outros funcionários, vou comprar tantos colchões de tal modelo, tantos colchões de outro modelo, e assim por diante. Vocês deixam os dados registrados, e daí eu, manualmente, processo essa rodada. Então, o que é processar a rodada? Eu simplesmente executo todas as ações que vocês fizeram. E o software, já em questão de minutinhos, mostra o resultado dessas ações. Como eu disse, ela depende diretamente das estratégias das outras equipes também. Então, por exemplo, se trabalhar com um preço bem baixo, a tua demanda vai ser maior do que as outras equipes que têm preços maiores, tá bom? E às vezes o preço pode ser normal e as outras equipes colocarem o preço lá em cima e você acabar levando vantagem nesse sentido. Claro que tem maneiras de trapacear, tá? Eu vou deixar isso bem claro aqui, porque, tipo, realmente elas existem. Se todo mundo, teoricamente, colocar um preço ali meio padrão, isso aí vai fazer com que, tipo, teoricamente, a demanda seja linear, correto? Só que também, se todo mundo combinar a colocar um preço meio padrão, pode ter uma equipe que coloca o preço, por exemplo, R$ 2 abaixo em cada colchão e vai roubar a venda de todo mundo, tá bom? Então, tipo, vocês podem até cooperar entre si, mas sempre pode ter aquele que vai puxar o tapete de vocês e vai criar discórdia e também não vai estar errado, tá? A questão da teoria dos jogos nem sempre funciona, porque sempre tem alguém com o espírito do porco ali no meio. Mas enfim. Então por isso que eu estava falando sobre isso aqui, as questões, porque as rodadas em si, tá, elas acontecem, mas vocês podem programar as ações antes, não vão precisar programar durante as aulas. Isso é até uma questão interessante, porque aqueles que optarem por ficar em casa, teoricamente aqui nessa disciplina particularmente, não vão enfrentar muitos problemas, porque o simulador pode ser operado diretamente de casa, do celular, entre outras questões. A parte boa de ir na sala presencial é que eu posso pegar e ajudar vocês com uma espécie de consultoria, ajudar vocês a decidir fazer as ações de vocês, tá bom? Então eu posso explicar como o jogo funciona, como essas coisas funcionam no mercado, entre outras coisinhas ali que à distância ainda posso fazer explicações também, tá? Eu dei a disciplina 2 vezes à distância, deu certo, mas às vezes depende ali da interação no WhatsApp, entre outras coisas, então tem suas dinâmicas, suas diferenças ali. No primeiro bimestre a gente vai ter prova, tá? A prova vai trabalhar com esses conceitos de estudo do mercado, formação de preço de venda e também as experiências dentro do simulador. Perfeito? Então vai ser uma prova teórica, não vai ser nada muito difícil, tá? Principalmente porque estudo de mercado e formação de preço de venda, vocês já viram isso aqui em outras disciplinas. Então vai ser aqui, digamos, uma espécie de revisão com um viés mais direcionado ali para o jogo. E a prova vai trabalhar com esses conceitos e alguns outros também que estão dentro do simulador que a gente vai vendo aqui nessa aula de primeiro acesso. Depois, quando a gente começar o segundo bimestre, a gente vai fazer aqui nossas 12 rodadas. Podem ver aqui que nós não temos 12 aulas, nós temos apenas 8, certo? E avaliação bimestral. Então, aqui no caso, possivelmente nas 4 últimas rodadas aqui, nessas 4 últimas semanas, a gente vai fazer mais rodadas além do dia de aula. Então, por exemplo, a gente pode fazer, às vezes, do mesmo 2 rodadas na mesma noite de aula, ou podemos fazer uma rodada, por exemplo, na quinta-feira, que é a nossa noite de aula, e outra rodada na terça-feira, ou no sábado. Entre outras questões, a gente conversa isso depois e decide. Simplesmente para conseguir fechar as 12 rodadas do jogo, ok?
Então, dessa forma, vocês vão ter passado o ano completo e vai ter um ranking final. E aqui nós temos nossa avaliação bimestral. No caso do primeiro bimestre, a gente vai ter dois trabalhos, tá bom? O estudo de mercado e a formação de preço de venda e a prova bimestral. Então vai ser 2 pontos para o trabalho que vai ser dado em cada uma dessas aulas e 6 pontos aqui para nossa prova. Já no segundo bimestre, a avaliação muda um pouquinho. O peso, basicamente, vai ser o mesmo, aquele que eu sempre trabalho, que vai ser 6 pontos para avaliação e 4 pontos para trabalhos. Só que os trabalhos aqui vão ser diferentes. Primeiramente, a ideia principal dos trabalhos aqui é estimular a participação de vocês, porque não adianta nada, por exemplo, vocês são uma equipe de 4 jogadores, só um ficar colocando as ações ali, só um brincar e praticar. Eu tenho como acompanhar por meio da ferramenta os acessos de vocês, tá? E literalmente dá para acompanhar tudo que vocês fazem do site. Por exemplo, vocês entraram, ficaram com a aba aberta, não fizeram nada e depois fecharam. Isso aparece lá. Vocês entraram, por exemplo, para ver, porque tem um campo específico lá de alertas que ele explica o que tem acontecido. Por exemplo, vocês tiveram demanda, pessoas que vieram procurar tais produtos e não tinham estoque. Lá ele avisa. Então eu vou saber que vocês foram lá e buscaram essas informações. Vou saber que tal jogador foi lá e fez tais ações, por exemplo, e programou tais compras dentro do sistema. Eu preciso saber exatamente o que cada um faz. O que eu vejo como ideal, no caso, por exemplo, assim, vocês têm uma equipe com 3 pessoas. Vocês podem ficar, por exemplo, responsáveis, um por repor estoque, um por calcular, por exemplo, o preço de venda, e o outro responsável por calcular, por exemplo, publicidade e gestão de recursos humanos. E assim por diante. Vocês podem dividir em equipes de maneira que cada um faça funções específicas. E com o passar do tempo, vocês podem ir trocando essas funções de maneira que cada um vai interagindo com áreas diferentes dentro do jogo. Eu não quero, por exemplo, cada jogador entrou em todos os campos e cada jogador fez, sei lá, se for 4 jogadores por equipe, fez 25% das ações em cada campo, em cada área de ação ali do jogo. Não é isso exatamente que eu quero. Eu quero que todos realmente acompanhem, discutam entre si, e eu consiga ver que todos estão indo buscar essas informações e estão fazendo pelo menos algumas ações dentro das suas empresas. Perfeito? É isso que vai ser avaliado mais intensamente no segundo bimestre. E eu pensei em fazer algo para tornar mais interessante, mas isso aqui eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Deixa eu só fechar aqui para abrir o chat, para ver se caso alguém fale alguma coisa por aqui. Enfim, eu pensei, no caso, como é um jogo competitivo, ele tem um ranking, e esse ranking permite analisar N coisas. Eu pensei no segundo bimestre aqui, a gente atrelar a possibilidade de nota máxima baseado no sucesso das empresas, tá? Eu pensei em fazer isso não de uma forma totalmente agressiva, por exemplo, não, a pior empresa aqui vai reprovar, ou algo assim. Mas, por exemplo, sei lá, a nota máxima possível para ser retirada, digamos, caso a equipe dessa pessoa seja a última colocada, seria 8. E daí nós vamos aumentando proporcionalmente ali de acordo com o ranking, de maneira que a primeira colocada consiga tirar, sejam os únicos que consigam tirar 10. Daí abaixo deles, por exemplo, os outros poderiam tirar até 9,6 e assim por diante, sabe? Eu acho que isso tornaria o aspecto de participação mais interessante. Até mesmo porque ser o último colocado e não fazer nada deixaria com uma nota bem baixa. O que vocês acham dessa sugestão? Acham interessante? Acham muito agressiva? Eu acredito que é a melhor forma, né, professor, para ver o desempenho de cada um, para Uhum, medir também a participação, né, do pessoal em aula mesmo, porque quem se uhum. dedica merece, né, quem vai a fundo merece uma nota um pouquinho maior. Com certeza. Não, e tipo, como eu falei, no caso não vai fazer, por exemplo, que a pessoa reprove diretamente ali, se ela for mal. Se ela, digamos, eu fiz todas as ações errado, porque realmente não consegui pegar o filho que tem que ser feito, ou fiz ações e as outras equipes foram melhores do que eu, digamos assim, ou planejaram melhor que a gente ia fazer e conseguiu quebrar nossas pernas, mas eu aprendi corretamente, por exemplo, vou fazer o trabalho escrito corretamente, eu fiz as ações, participei ali, mas, digamos assim, a pessoa ainda assim vai conseguir tirar uma nota boa, por exemplo, conseguiria tirar 8. Então vamos fazer isso. Prestigiando também os nossos 8 participantes dessa aula. Estamos em 8 aqui, nós estamos em 7 alunos. Mas é que não é justo para quem, né, se dedica, Uhum, independente, pode ser que a pessoa que tire a menor nota na questão das aplicações não tenha, talvez, entendido, mas quem tirou, eu acho que é mais justo que a pessoa que foi melhor, né, que as equipes uhum, foram melhores, querendo ou não tirar uma nota maior, né, questão, que também é uma questão de dedicação, então, se a equipe se dedicou mais, é justo com o com, restante do grupo, né, o restante uhum, das equipes, na minha opinião, acho mais justo. com certeza, eu concordo. E a Franciele e a Rafaela também, pelo jeito. Então, eu acho que é um bom método e assim, tipo, torna tudo mais estimulante, assim, pela participação. Com certeza, E competitividade é tudo.
Sim, isso vão ver que é bem interessante. Como eu falei, tem vários fatores dentro do jogo que eles acabam, digamos, uma equipe interferindo na outra, tá? Por exemplo, se um investe mais em publicidade, teoricamente, tipo, ela tem achar mais atenção do público e tem mais chance de converter as visitas ali em venda. E o interessante desse jogo, principalmente... Oi, Só pode uma falar. dúvida. No meu Pergunte. caso, a princípio eu não vou voltar presencialmente. Uhum, A gente vai ter esse contato com você para poder tirar, né? Aí, no caso, eu tenho a minha equipe que não vai voltar presencialmente a princípio, uhum, mas a gente vai ter como que vai funcionar essa questão, né? Como eu não vou voltar, a equipe, como você disse, a equipe vai ser separada, né? Vai ser equipes uhum. presenciais e as equipes remotas. Como que a gente vai fazer nesse caso, né? Para pedir a tua assistência, explicações e tudo mais, como que vai funcionar? Então, nessas duas primeiras aulas aqui que nós vamos ter a partir da semana que vem, eu vou deixar gravado a explicação completa delas, 100%, diretamente no aula para vocês acessarem, tá? Vai ter uma videoaula lá, vai ser com certeza maior do que os 15 minutos, tá? Até mesmo porque não teria como fazer essa simulação se não tiver o conteúdo completo, tá? Da mesma forma aqui que esse primeiro acesso, eu vou deixar uma aula também gravada explicando como funciona cada função dentro do software. Já aqui durante as rodadas, vocês têm meu WhatsApp, eu vou passar ele novamente, e vocês podem me consultar no momento que vocês quiserem, perguntando o que tal ação faz, entre outras questões, para poder dar essa consultoria para vocês, da mesma forma que eu vou dar para os alunos presencialmente. E do mesmo jeito também, quem estiver indo presencialmente, se for fazer suas ações, por exemplo, em outros dias à noite, durante a semana mesmo, pode mandar mensagem, eu já vou ajudando vocês todos da mesma forma. Então, esse contato, assim, para tirar dúvidas e ter sugestões de ações, saber as consequências das ações e outras coisas, vai estar disponível para todos os alunos, independente se está presencialmente ou não, tá bom? E. Oi? Eu falei, ah, tá bom. Então, isso é a quantidade de alunos por equipe, igual eu falei. Eu vou esperar só fechar, pelo menos essa primeira semana, para a gente ver os alunos, quantos alunos se matricularam, para ver certinho, para ter uma estimativa de quantas pessoas vai ter nas turmas, e daí eu passo para vocês. Igual eu falei, o ideal seria ter ali pelo menos como se fosse umas 5 equipes, tá? Se tiver umas 4, 5 equipes, já dá para brincar de uma forma interessante. E o ideal ainda é que tenha mais, mas provavelmente vai ser algo entre 3 e 4 pessoas, tá? Mas, igual eu falei, talvez, assim, pela quantidade de pessoas que estejam nas turmas, talvez a gente tenha que diminuir esse número ou aumentar ali. Mas a gente vai vendo. O simulador, ele comporta muitas equipes, tá? Mas eu acho que talvez 3 pessoas vai acabar sendo o que vai acontecer. Mas na próxima aula a gente define isso com mais exatidão. E, como eu tinha dito, não vai ter esse problema. Então, quem estiver em casa e quem estiver presencialmente, assim, vai ser atendido de forma igual. A questão é que quem está presencialmente vai ser mais fácil, às vezes, vem apontar, não, faz isso aqui nesse campo aqui, entre outras coisas. Mas quem tiver à distância também não é impossível, porque eu ainda posso mandar fotos, por exemplo, das telas do jogo, apontar para vocês, desenhar ali usando as funções do celular, dá pra fazer N coisas também, de maneira que ninguém saia prejudicado. E uma coisa interessante também aqui, vocês podem ver, essas primeiras aulas aqui, essas aulas que realmente são, digamos, expositivas. Eu estou passando o conteúdo para vocês. A partir aqui já das primeiras rodadas, vai ser vocês fazendo as ações. Então, eu pelo menos assim não vejo como real impedimento ou como 100% necessidade todas as equipes estarem lá sempre, tá? No caso, se as equipes aprenderam, eu acredito que seja possível fazer as ações remotamente sem problema nenhum. Eu acredito que a partir aqui do dia 26, as aulas presenciais vão ser muito mais um campo para tirar dúvidas realmente e eu ajudar aqueles que estão tendo dificuldades de acesso, entre outras coisas, do que qualquer outra coisa assim da parte, digamos, de dar aula para vocês, passar conteúdos e muitas explicações. Eu sempre vou tirar dúvida de vocês, por exemplo, talvez aqui, nessas primeiras rodadas, vai acontecer muito mais isso. Ah, vocês fizeram uma ação, mas viram que ela não aconteceu conforme vocês planejaram, certo? Alguma coisa assim. Então, nessa parte aqui vai ter um processo de troca de informação muito maior entre nós. Já a partir dessas aqui, acredito que todos já vão estar muito mais habilidosos na questão de como utilizar as ferramentas e processar as rodadas, de maneira que vão fazer isso aqui super rápido. Perfeito? Mas vocês vão ver que, igual falei, no começo é mais complexo, mas depois fica tranquilo. Pode falar, Camila. Em relação, eu perdi o inicinho da aula, Fica mas tranquila. em relação à venda, é só sobre colchões, no caso? Só sobre colchões. Tipo, não tem travesseiros, entre outras coisas ali. Só que são muitos produtos diferentes. Vocês vão ver isso porque o jogo ele tem uma quantidade de variáveis bem grandes. Por exemplo, tem os colchões de tamanhos variados, tá? Vamos dizer assim, colchão solteiro, colchão casal, colchão queen e colchão king, e assim por diante. Mas tem qualidades de colchões diferentes também. Então, determinados públicos vão preferir colchões, por exemplo, que seriam qualidade C e outros vão preferir qualidade A, correto? Só que todas essas demandas, teoricamente, vão para suas lojas. E tem certas publicidades diferentes para cada um desses grupos, entre outras coisas. Então, apesar de ser só colchão, eu vou falar assim que é uma temática meio frustrante, eu falei isso lá no começo, porque parece algo meio
what the fuck, né? Tipo, por que colchões? Por que não outras coisas qualquer, seja lá, doce, qualquer coisa assim, eletrônico, sei lá. Mas colchões é um exemplo didático bem prático. Vocês vão ver isso até mesmo por, não, igual eu estava falando no começo, para calcular frete, calcular precificação, calcular publicidade, eles tornam algo bem tranquilo, assim, e não, tipo, simples demais também para trabalhar com esse tipo de coisa. E tem certos campos que seriam muito mais dinâmicos e difíceis de simular do que a loja de colchões. Então ela acaba sendo um exemplo bem interessante, vocês vão ver ali que ela tem os porquês dos porquês ser essa temática. Ah, tá. E a questão, só uma dúvida mesmo referente Pergunte. ao software de treinamento mesmo. A Uhum. gente vai, na questão ali do frete, a gente vai calcular para um terceiro, no caso, calcular a questão do tamanho do bem e o custo do transporte, isso? Basicamente, quando eu for fazer esse primeiro acesso com vocês, eu vou explicar cada situaçãozinha dessa com todos os detalhes, tá? Mas o jogo, assim, também ele não deixa, por exemplo, coisas muito mais complexas do que precisariam ser. Então, por exemplo, vocês vão ter ali N fornecedores, certo? Esses fornecedores trabalham com tais tipos de frete. Então, vocês podem calcular, por exemplo, isso baseado mais, talvez, uma lógica em cima, por exemplo, distância que esse fornecedor está, entrega mínima, entre outras coisinhas assim. Mas o jogo ele mastiga bastante. Essa parte do transporte e afins, vocês têm que calcular mais a parte de eficiência. Então, por exemplo, se eu for comprar desse fornecedor, o ideal é que eu não compre um único colchão dele, porque senão ele vai acabar me cobrando sendo mais caro no frete do que se eu pegar e comprar vários colchões dele, correto? Então, na parte de cálculo de logística, assim, estaria mais nesses detalhes, e vocês conseguirem otimizar as entregas de maneira que consiga aproveitar melhor. E tem outras questões também com armazenamento, que está envolvida na parte logística, que, por exemplo, sua loja tem capacidade de aguentar tantos colchões aqui dentro lá. Se, por exemplo, às vezes vocês comprarem mais do que vocês conseguem comportar, então parte da entrega não vai ser feita e vai voltar para a empresa. Então vocês praticamente perderam o frete proporcional a esses colchões, sabe? Então ele tem bastante variáveis, mas também tem certos detalhes que já são mais automatizados também, para a equipe não perder tanto tempo com tantas coisas diversas, assim. Mas ainda assim é interessante e ainda assim não deixa de ser difícil. Gostei, E interessante. sim, sim, ele é bem legal. Igual eu falo, tem muitas turmas que gostam bastante, porque é as coisas mais práticas que vocês vão ter no curso, sem sombra de dúvidas. E é bem divertido. A competitividade deixa tudo mais interessante. Porque é muito fácil, assim, por exemplo, igual eu falei, uma equipe, por exemplo, ela tá aparecendo com preço linear, todas as equipes, digamos, estão com preço parecido, porque no início eu vou passar para vocês, nessa terceira aula aqui no dia 12, como a gente faz a formação de preço de venda. E ali eu vou dar umas sugestões, como você vai dizer, quero ter uma margem de ganho maior, então vou trabalhar com preço maior, vai ser dessa forma, que se calcula. Eu quero calcular, digamos, a precificação e direção de custo de outra maneira, então vou fazer desse jeito aqui. No começo, todo mundo começa mais nivelado. Só que às vezes, alguém vai ver assim, não, se tá aqui, por exemplo, tá nivelado com esse preço, eu vou chegar e vou derrubar lá embaixo. E às vezes uma equipe vai fazer isso e vai ferrar todo mundo, porque, tipo, todo mundo vai ter o estoque cheio ali, vai estar pagando funcionário e ela não consegue vender nada porque essa equipe roubou tudo. Só que às vezes essa equipe, ela teve muito mais demanda que conseguia conter, então, por exemplo, ela teve dificuldades ali em atender todo o seu público e vai ser penalizada dentro do sistema de alguma forma por causa disso. E tudo ali é uma questão de agir com bom senso a cada rodada, tentando prever o que as outras equipes vão fazer também para basear suas jogadas. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso ter vencido a maior quantidade de vendas com a melhor custo-benefício, digamos assim, nessa rodada, mas na próxima, as equipes que vão ter tão bem vão mudar sua estratégia. Então, você tem que tentar prever o que elas estão fazendo, tá? Ou pode tentar conversar com elas, assim, usando uma espionagem industrial ali para saber o que elas realmente estão fazendo, e dessa forma vocês conseguem programar as ações de vocês tentando se destacar. Tá? Então não existe, por exemplo, aqui, assim como na vida real também, uma estratégia que vai ser vencedora para sempre. O que vai acontecer é necessitar bastante adaptação, bastante, por exemplo, análise do que está acontecendo, interpretação de dados, tem bastante coisinha aqui que torna isso aqui bem interessante. Então, a E cada pode falar. rodada vai ser precificação diferente e tudo mais? Oi, o que você perguntou no comecinho? Desculpa que a gente falou junto ali. Não, desculpa. Em relação a essa questão. Então, a cada rodada vai ser uma precificação diferente, né? A equipe vai poder precificar a cada rodada, né? Para ter essa questão da vantagem. Sim, vocês, por exemplo, podem editar essas ações. Cada rodada, no caso, é um mês, né? Todos os meses vocês vão poder modificar os preços de vocês vão ter que programar a reposição de estoque, entre outras coisas. O preço, eu não sei como que tá ali parametrizado agora, mas em princípio, tipo, o preço vai ser mantido, ao menos que vocês alterem o preço, tá? Mas vocês são livres para alterar o preço cada rodada para praticar preços diferentes.
Uma coisa assim que tem que tomar muito cuidado, e é complexa, mas a vida real também é assim, é a questão de reposição de estoque. Porque, às vezes, por exemplo, vocês acham assim, ah, sei lá, vamos dizer, eu tenho 10 colchões tamanho convencional, assim, e estão ali em estoque. Eu acho que eu vou vender 5 essa rodada, então eu vou programar para o mês que vem chegar mais 5, ok? Às vezes vai acontecer de você, nessa rodada, achar que vai vender 5, então programar para comprar só mais 5. Então, pode acontecer que, por preço de vocês é mais baixo, vocês venderem 10. Daí vocês vão ficar somente com os próximos 5 que vai chegar. Então o estoque de vocês no próximo mês vai ser somente 5, ok? Então isso aí já é complicado, perfeito? Porque vocês estão operando com estoque muito baixo. Então calcular a reposição, às vezes, nesse tipo de sentido é muito difícil. Então o que vocês podem fazer? Aumentar o tamanho da loja de vocês. Vocês vão gastar mais por mês, aumentar o custo fixo de vocês, de maneira que vocês vão poder ter um armazenamento maior. Com armazenamento maior, daí vocês podem comportar mais colchões. Então, você acha que a demanda de vocês vai ser 5, mas vocês podem ter uns 20 colchões de cada tipo lá. Vocês vão estar pagando a mais por isso, mas de certa forma, caso aconteça uma imprevisibilidade, vocês vão ter ali como conter ela, perfeito? E tem outras coisas também. A parte de gestão de recursos humanos é algo que parece ser simples, mas é algo bem dinâmico e bem interessante. Porque vocês não têm só vendedores, vocês vão ter, se eu não me engano, ali do jeito que estava antes, era vendedores, seria caixa, seria a moça da limpeza e, se não me engano, seria atendente, tá? Tem que ver ali se o software não foi atualizado agora, alguma coisa assim. Mas em princípio são 4 cargos que tem ali dentro. E esses 4 cargos, eles todos são fundamentais para a empresa. Assim, tipo, desde o vendedor, obviamente, porque senão os colchões não seriam vendidos, mas desde a moça de limpeza também tem sua função fundamental na empresa. Eu vejo muitas equipes chegar, a primeira coisa que fazem é demitir a moça da limpeza. Isso é extremamente errado, porque, primeiramente, tem que partir do conceito que se tua loja estiver toda emporcalhada, ninguém vai querer entrar nela, ninguém vai querer comprar um colchão todo empoeirado ou com uma loja que tenha uma aparência muito ruim. Então, mandar embora a moça de limpeza vai fazer que vocês percam todas as vendas de vocês. Todos os funcionários ali são importantes, tá? Em maior, menor escala, cada um, por exemplo, tem uma função extremamente importante ali na demanda. Principalmente também não só a questão de demanda, porque às vezes, por exemplo, ter menos funcionários aí não vai diminuir a demanda de vocês. O que vai acontecer é que vai vir gente na loja de vocês e as vendas não vão ser executadas. Então, praticamente vai só tomar tempo dos vendedores, às vezes, mas a pessoa vai chegar ali, vai ver que a tua loja é suja e não vai querer comprar. Ou às vezes a loja não vai ter atendente suficiente, a pessoa vai lá, não vai ser atendida e essa venda não vai ser executada, mas ao mesmo tempo consumiu recursos de outras partes da equipe ali. Então, tipo, é fundamental que a equipe inteira esteja bem sincronizada, esteja bem, por exemplo, dimensionada, de maneira que consiga todo mundo junto ali atender o máximo possível de clientes, sem desperdício, é claro. E a dinâmica da comissão é bem interessante também para aumentar a quantidade de vendas, e a dinâmica de salários diferentes afeta bastante. Digo, não dentro da mesma empresa, mas, por exemplo, assim, vamos dizer que a equipe do Guilherme decide pagar ali para o vendedor R$ 8.000 por mês, mais comissão de 10% das vendas. Uma coisa assim extremamente cara. Tipo, todos os vendedores do mundo vão querer trabalhar naquela empresa, porque eles vão querer ganhar R$ 8.000 por mês, mais 10% de comissão ali no que venderem. Só que o que que acontece? Os vendedores das outras equipes vão começar a se demitir. Talvez isso não aconteça logo de cara, assim. Tipo, ele vai ter uma rodada que ele vai pagar esse salário extremamente alto, vai ter uma rodada ali que, tipo, todo mundo vai ficar ainda com seus vendedores, mas a partir da outra, do nada vai começar a se demitir gente das empresas, porque não estão tão valorizados quanto seria, por exemplo, na empresa do Guilherme. E assim por diante. Do mesmo jeito, por exemplo, que, digamos, não tem uma empresa que vai lá e decide pegar e fazer essa situação de super pagar ali seus funcionários. Mas pode acontecer, por exemplo, na equipe da Amanda e da Rafaela, elas decidem pegar e. Ah, não, eu acho que o salário de 1.500 está muito alto, eu vou baixar o salário do vendedor para duzentão. Claro que existe ali um preço, um salário mínimo, as coisinhas assim, mas vamos dizer assim: diminui o salário desse por R$ 200, porque é muito difícil ser empresário no Brasil, entre outras coisas. E, enfim, vai lá e, tipo, baixa demais o salário. Isso também faz com que, digamos, as pessoas se demitam. Então, exatamente, tem que tomar cuidado para não fazer essas coisas. Não pode ser um chefe tirando aqui. E salário de R$ 8.000 por mês, qualquer um, né? Acho que nem existiria empresário se fosse qualquer, tipo, outra função no Brasil, assim, também que não gerasse uma subinflação, pagasse esse 8.000 logo de cara e mais comissão, todo mundo ia, acho. Mas, enfim, é interessante essa dinâmica justamente por causa disso. Vocês podem fazer umas ações para sacanear uns aos outros, tá? E eu incentivo que faça, porque isso aí faz parte da concorrência. E eu acho que uma das melhores maneiras de conseguir ali explorar da melhor forma possível todos os recursos que esse software proporciona.
Quando eu for fazer ali o primeiro acesso com vocês, eu vou apresentar todas as variáveis, o que, que realmente uma influencia a outra. E tem outras coisas aqui também que podemos inserir, tá? Nessas 4 primeiras rodadas vai ser o jogo mais bruto, sem umas regras mais exóticas, digamos assim. Vai ser vocês programando demanda, vocês especificando, vocês dimensionando a loja, vocês treinando o pessoal de vocês e outras coisinhas, perfeito? Essas primeiras aqui vão ser uma competição mais saudável. Nessas aqui, tem alguns eventos que assim que a gente passar por aqui, eu vou expor para vocês o que mais pode ser feito no jogo. O jogo, ele tem bastante coisa. Só que muitas vezes a gente acaba não utilizando porque são fatores um pouquinho mais aleatórios. Por exemplo, a gente pode colocar crises no meio. A gente pode colocar crise de matéria-prima fazendo os custos subirem. A gente pode fazer, por exemplo, falta de entrega de materiais com base em falta de realmente matéria-prima, igual tem acontecido no mundo recentemente com algumas coisas, que nem ferro, entre outras questões. A gente pode colocar esse dinamismo aqui também. Vocês podem saber, por exemplo, não, tem tantos por cento de chance de acontecer cada coisa. E daí eu posso sortear e inserir tais variáveis aqui no meio, tá bom? É bem legal. Tipo, é um negócio assim, igual eu falei, tipo, é uma oportunidade de realmente praticar com alguma coisa um pouco mais palpável do que só ficando na teoria. É bem interessante. A interface do jogo, eu não vou mentir pra vocês, ele é um jogo meio feinho, tá? Não é tipo, nossa, não é um jogo de PlayStation 4 ou PlayStation 5, mas é um jogo assim, tipo, que ele tem um site, né, com um layout, digamos, mais antiquado, mas tem os campos de ações. A parte interessante aqui, a diversão, tá realmente no dinamismo entre as equipes e as ações que são feitas e o acompanhamento por meio do ranking. Isso torna tudo mais interessante e tudo muito mais divertido, tá bom? Mas tudo isso vai ficar mais claro com o passar das aulas, porque eu tenho slides prontos, né? Obviamente, que o próprio simulador até mesmo cede sobre o que tem sido ensinado em cada campo aqui, né? No caso, para poder ajudar. Só que eu dou uma complementada neles também, de maneira que eu consigo combinar melhor com os cursos de vocês e também com as questões, por exemplo, do próprio software, como imagens e layout do jogo. Então, vai ser apresentações bem interessantes que vão focar e revisar conceitos, igual eu tinha falado anteriormente, que vocês já viram outras aulas que são aplicadas na vida real e também com viés unicamente como se fazer aqui no jogo. Vai ter essa combinação de todos os fatores para ainda assim ser mais interessante do que o programado. Nessa quarta aula a gente vai fazer o conhecimento do software. Eu vou lembrando que na aula de estudo de mercado, aula de formação e preço de venda, vou deixar gravado para vocês. E o primeiro acesso aqui eu vou fazer ao vivo com os alunos que estiverem presencialmente, mas ao mesmo tempo eu vou deixar gravado, mostrando campo por campo, que isso vai poder ser utilizado tanto pelos alunos que estão presencialmente, quanto aqueles que estão à distância também. Então, tipo, ter uma aula assim que explique como fazer cada uma das coisas do jogo vai ser útil, porque caso precisem consultar, às vezes podem diretamente buscar ali o vídeo e vão conseguir achar o passo a passo da melhor forma. E se ainda não conseguirem, digamos, entender pelo vídeo, podem entrar em contato comigo, independente se for presencial ou não, para conseguir solucionar os problemas de vocês, tá bom? Então, só reforçando alguns pontos principais aqui. No primeiro bimestre, então, a gente vai ter aqui 3 atividades. Uma avaliaçãozinha aqui para praticar estudo de mercado, tá bom? Vou pedir para vocês preencherem, ou caso criarem uma planilha de cálculo de demanda. Eu quase dou essa planilha pronta para vocês, tá? Não é nada muito complexo, assim, nada muito difícil, mas eu preciso que vocês personalizem ela de maneira como vocês vão utilizar. Formação de preço de venda, eu vou passar para vocês como se calcula o preço dos produtos, vou pedir para vocês calcularem o preço das coisas, tá? Nada muito complexo, nada muito difícil. Daí, depois dessas 2 avaliações, o que nós vamos ter aqui vai ser a nossa prova, revisando ambos os conceitos aprendidos aqui e mais algumas outras coisas dinâmicas do jogo. No segundo bimestre, nós vamos ter como avaliação. Eu vou verificar constantemente aqui nos processos se todo mundo está trabalhando, todo mundo está mexendo no jogo, tá bom? Nem que seja para ver os alertas lá e fazer uma açãozinha de nada. Alguma coisa vai ter que estar fazendo cada um membro da equipe. Vocês vão ser gestores da empresa, podem ser gerentes de cada um do seu próprio departamento, mas é importante que todo mundo faça alguma coisa, até mesmo para poder aproveitar a experiência da melhor forma possível e tornar tudo mais interessante. Até mesmo gerar umas brigas dentro das próprias equipes ali, porque empresa sem briga não é empresa. E daí nós vamos ter aqui, então, como avaliação, verificar os acessos de vocês. No caso aqui, vou pedir depois um relatório sobre tudo que vocês aprenderam e fizeram durante o jogo, tá? Que vai ser nossa avaliação bimestral. No segundo bimestre não vai ter prova, tá? Porque não tem coerência, assim, essa disciplina, uma dinâmica como fazer, por exemplo, ali um relatório é algo que contribui muito mais, tá? E também vai ter a questão do ranking, e o ranking ali vai fazer um diferencial na nota de vocês. Então, somente, digamos, poderá tirar 10 a primeira colocada das equipes. As outras ainda poderão tirar notas boas, mas vai diminuindo o potencial da nota de acordo com a posição no ranking que estiver lá. Ok? Então, gente, basicamente isso. Na próxima aula, sim, vai ficando mais claro como o simulador funciona, porque cada aula eu vou explicando para vocês, como eu disse ali, como funciona cada função, entre outras coisinhas, tá? Aqui eu coloquei essa questão das notas, tá? São 6 pontos de avaliação bimestral e mais 4 pontos de atividades, que vão ser distribuídos conforme ele foi falado anteriormente. Aqui tem meu WhatsApp, tá? Para aqueles que não têm anotado, se quiserem anotar, e meu e-mail do Unifaciar.
Claro que se você estiver sair na briga, tem que tomar cuidado ali para não desfazer muita amizade ainda, porque vocês ainda estão concluindo o curso, tudo, ficar brigado aqui pode prejudicar em outras disciplinas. Mas é interessante a rivalidade entre todos e também é interessante que todo mundo se force a trabalhar na empresa simulada ali. Porque na sala de aula, muitas vezes, tem aquelas equipes onde tem uma pessoa que faz tudo e duas mosca morta no mesmo grupo ali. Mas numa empresa não pode ser assim, né? Porque, tipo, se alguém não trabalhar, alguém tem que trabalhar mais, normalmente as pessoas brigam com mais intensidade do que na aula. Então a ideia é que vocês simulem isso também, não deixe ninguém ali mosqueando muito. Voltando aqui, eu prefiro mil vezes que vocês me mandem questionamentos em geral. Mosca morta é demitida, inclusive, da empresa. Qualquer coisa reclama pra mim ali, a gente tira a nota da pessoa também. Além de não estar acompanhando ali as ações dela. Então, ninguém aqui deve ficar sem fazer ação nenhuma aqui. Todo mundo aqui quer ser administrador, né? Pelo menos isso é meio óbvio. Se não quiser também, não sei o que tá fazendo da vida. Mas tem que fazer o negócio realmente acontecer e meter a mão na massa ali na empresa. Então, eu, Mosca morta tem em todo que é lugar, professor. Obrigada por essa palavra que às vezes as pessoas se tocam. Às vezes a pessoa, acho que eu sou mosca morta. Nossa, eu trabalho em empresa pública, né? Mosca morta a gente sempre vê nos lugares assim, tipo, pelo menos na empresa que eu trabalho assim, é muito mais difícil ter. Mas, tipo, às vezes a gente vai em coisas que são mais públicas do que a empresa que eu trabalho, que é administração indireta, a gente vê isso com muito mais intensidade. Tipo, a preguiça no atendimento, principalmente dos meios públicos, né? Mas fazer o quê? Mas no meio privado, que nem lojas e colchões, não pode ter mosca morta. Na sala de aula também é ideal que não tenha. Então, ninguém pode ter mosca morta aqui, então toma advertência já agora. E eu tava falando, sempre que tiver dúvidas, mandem pro WhatsApp, tá? Podem mandar por e-mail também, só que o e-mail é uma ferramenta que todos os professores nós temos, só que nós não temos um horário exato para olhar o e-mail, no caso, e nem tipo, uma total obrigação de acompanhar o e-mail o tempo todo, tá bom? Porque é nosso horário, teoricamente, de trabalho durante a sala de aula, entre outras coisas. Então, é complicado, por exemplo, assim, nós estamos em equipes ali presencialmente, ajudando todo mundo, e eu recebi e-mails para ajudar dúvida, tirar dúvida ali em tempo real, é bem mais difícil. Mas se vocês me mandarem por WhatsApp, eu atendo uma equipe presencial, eu atendo uma equipe à distância, a gente vai fazendo esse dinamismo acontecer, tá bom? E ninguém vai sair na dúvida e todo mundo vai aprender, ok? Então mandem o WhatsApp porque é uma ferramenta instantânea. Estão precisando fazer o processamento de uma rodada, se mandar um e-mail, às vezes é capaz de não ajudar vocês a tempo. Já no WhatsApp, eu ajudo vocês com toda a certeza e na maior velocidade possível, perfeito? Mas podem mandar e-mail também para tirar dúvidas, tá? Não tem nada de errado, é uma ferramenta, mas como eu falei, o WhatsApp é muito mais eficiente, até mesmo porque fica mais prático de, por exemplo, se mandarem uma dúvida, eu bato uma foto explicando pra vocês como fazer tal coisa, daí você já me manda uma réplica ali perguntando, falando que não entenderam ainda, daí eu mando mais uma coisa explicando esse dinamismo todo por e-mail. É muito mais difícil de acontecer, muito mais demorado do que pro WhatsApp, onde a gente pode combinar N maneiras multimídia ali simultaneamente, inclusive áudio, vídeos e outras coisas, tá bom? Então, o WhatsApp sempre é o nosso melhor aliado aqui para fazer a magia acontecer, ok? Gente, em geral, a aula de hoje era mais isso. Eu queria mostrar para vocês, instigar vocês sobre que realmente como funciona essa disciplina, o que tem de particular nela, dar uma introduçãozinha básica sobre ali como vai funcionar o simulador, mas no decorrer das próximas aulas a gente vai ver tudo com mais intensidade, tudo vai ser explicado com mais detalhismo, tá bom? De maneira que todo mundo vai sanar suas dúvidas e todo mundo vai poder praticar. E nós temos ali as nossas 4 rodadas teste, justamente porque, tipo, basicamente não vai ser computado o ranking final, é só realmente vocês fazerem as ações e aprenderem na tentativa e erro ali sem dor de cabeça, ok? Depois vão ter 12 rodadas de verdade ali para realmente colocar a mão na massa e brigar com sangue no olho pela pontuação máxima que pode ser 100 pontos, ok? É basicamente isso por hoje. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo gostou da ideia da disciplina? Tem algo que ficou em dúvida ainda? Não, professor, a princípio tudo ok. Adorei a didática dessa matéria. Adorei. Obrigado. Vai ser bem divertido, eu garanto. Então, pessoal, se ninguém tiver uma dúvida ou algo assim, também lembrando, qual é a dúvida que vocês tenham, seja, por exemplo, agora, seja nas próximas aulas, você pode mandar para o WhatsApp que eu estou à disposição de vocês para responder, tá bom? Muitas vezes no fim de semana, por questões assim óbvias, eu demoro muito mais para responder, às vezes não respondo no fim de semana mesmo, tá? Mas assim que começa a semana da semana seguinte ali, eu na próxima segunda-feira eu já respondo vocês, tá bom? Então a gente vai ter certas trocas de informações e isso é que ajuda bastante a conseguir ainda desenvolver, por mais que ainda estejamos nesse período complicado, onde tem, digamos, ensino à distância, ensino presencial e várias outras questões, tá? Então, ninguém vai ser prejudicado, e a ideia é que todo mundo aprenda, independente de onde vai estar fazendo suas ações no simulador, e a competição vai ser a mesma, tá? Isso, eu acho que isso já tinha ficado claro, mas só reforçando. Então, por mais que vocês vão ter equipes presenciais, equipes à distância, todo mundo está competindo entre si da mesma forma ali, no mesmo ambiente, para conseguir chegar ali na primeira posição do ranking, tá bom? Tudo vai ser um tratamento, digamos, meio igualitário.
Eu vou interromper aqui a gravação, então, tá, pessoal? Gravação.